Então vamos começar. E depois, quem entrar a meio, entra na Fórmula. Então, hoje vou falar das três vias, que eu considero as três vias, para ir do. Para libertar o medo. Na realidade, é para libertar o medo. E quando nós libertamos o medo, naturalmente a confiança vem. É um resultado direto. Quando libertamos o medo, a segurança e a confiança chegam a nós. E então, este, esta masterclass vai ser prática. Não vai ser só prática, claro que vai ter teoria, depois não dá para ser só prática, porque é preciso sustentar com alguma teoria, mas é muito prática. Eu gostava que fosse o mais prática possível. E então, aqui a ideia é tu estares de mente e coração abertos para que haja o máximo proveito possível. E se por acaso não concordares com alguma frase que eu digo, deixa passar algum tempo, ou seja, alguns minutos, algum tempo durante esta sessão, porque é possível que eu a explique. E se por acaso houver dúvidas, podes sempre pôr o dedo no ar, entre aspas, e abrir o áudio e fazer perguntas. O máximo que eu posso fazer é, ok, agora essa pergunta não é para agora, eu vou responder essa pergunta no fim, para continuar o raciocínio. Mas não, isto ou seja, vai ser eu gostava que houvesse interação, que é mais fácil. E então, a primeira coisa que eu vou-te pedir é que penses qual é o medo que tu gostavas de trabalhar agora, se há algum medo na tua vida, neste momento. Alguma coisa que te está a bloquear de atingires alguma coisa, ou de fazeres, ou de dizeres a alguém, ou de teres, ou de seres. Então, pensa nisso, pensa no medo nos próximos minuto ou dois. Qual é que é o medo que agora me está a bloquear alguma parte da vida? E se não souberes nomear, escreve só duas ou três palavras acerca da situação que te sentes bloqueada ou bloqueado. Porque às vezes o medo está por trás da resistência e nós não sabemos nomear o medo, mas sentimos um bloqueio, não conseguimos fazer algo, não conseguimos ter alguma ação que nós sabemos que é boa para nós e estamos só nessa resistência. E já vamos ver como é que se vai descobrir o medo por trás da resistência. E há outras situações que a pessoa sente uma resistência, mas nem sequer quer pensar nela porque é tão forte que quando pensa nela fica ativado, o corpo fica ativado, o sistema autónomo, o sistema nervoso autónomo simpático, que é o da luta e fuga, fica ativado e a pessoa nem sequer quer pensar nisso. Mas se for o caso, também podes dispor uma nota para. Porque isso trata-se, não é? Tudo se trata, todos os medos se tratam. Tratam-se no sentido de integrar ou de libertar dentro do nosso sistema nervoso. Então, digam-me só se já têm o medo. Podem fazer assim um fixe ou assim. Sim. Ok. Micaela, Inês, Alexandre, já têm? Sim. Ok. Inês e Alexandre.
Ok, se calhar não podem responder, está tudo bem. Vamos continuar. Então, como eu estava a dizer, vou partilhar as três vias para integrar o medo. E vou aprofundar o máximo que conseguir cada uma delas. E, e vamos ver. Eu não pus prazo. Eu não pus prazo, não pus horário de acabar, porque depende sempre do grupo. Mas eu estou a prever que é 1h30, talvez. Pode ser menos, pode ser mais, mas é por aí. Ah, ok, Alexandre. Ok. Então, quais é que são as diferenças entre uma pessoa que é confiante e segura de si e uma pessoa que não é confiante ou que está a viver um medo específico? Naturalmente é o stress. A nível da saúde no geral, e isso a saúde no geral, claro, está ligada à imunidade também, não é? Porque o stress o medo é imunossupressor. E então, já vou explicar porquê. O stress naturalmente o stress causado pelo medo aumenta o estado de alerta, não é? Aumenta a ativação do sistema simpático, que é aquele da luta e fuga, aumenta a ansiedade, a incapacidade de relaxar, ou seja, e esta capacidade de relaxar é do sistema oposto, que é o parasimpático, que é exatamente o sistema nervoso, o sistema autónomo nervoso do relaxamento e da digestão, quando a pessoa está super relaxada, nós temos o sistema parasimpático ativo. Só que um não pode conviver com o outro ao mesmo tempo. Há sempre um equilíbrio, claro que há um equilíbrio entre os dois, mas quando nós temos stress e este stress vai aumentar a ansiedade, o que se passa é que o sistema simpático está ativo e não deixa o sistema parasimpático do relaxamento estar ativo. E então, não há regeneração, há muito menos regeneração celular. Existem uma série de fenómenos quando o sistema simpático está ativo, com o cortisol, por exemplo, que causa uma permeabilidade nas microvilosidades do intestino delgado, imaginem. E então é como se fosse uma abertura, umas microaberturas da parede do intestino e entram para a corrente sanguínea agentes inflamatórios. E está aqui uma médica que pode ou não confirmar isto. É? Ok, está certo. E, e então o cortisol em excesso, causado pelo medo, pelo stress e pela ansiedade, causa isto. Então a pessoa envelhece mais rápido, porque não está com o sistema parasimpático ativo, então envelhece mais rápido. E claro que tem mais doenças, fica mais com o sistema imunitário mais fraco. Isto ao nível da saúde. E claro, ao nível da realização pessoal. Olá Pedro, bem-vindo. Ao nível da realização pessoal, não é? Do bem-estar de uma forma geral, psicológico e mental. O medo, claro que afeta. Porquê? Porque nos bloqueia o caminho da alma, o caminho da capacidade de avançar para o que realmente queres, para o que realmente sabes que é bom. E então, o medo, claro que toda a gente tem medo, mas a diferença é que há pessoas que sabem lidar com medo e outras que têm medo muito presente. E é preciso saber, é preciso fazer alguma coisa para libertar o medo. E é por isso que eu abri esta masterclass hoje. Então, em relação a esta parte do sistema da imunidade, já vou contar uma história incrível que eu passei no hospital. Tive uma pneumonia, mas já vos vou contar. Tem tudo a ver com este estado do simpático e do parasimpático, ou seja, do medo e do relaxamento. Então, o que é o medo? O medo. Deixa-me só aqui ativar outra câmara, peço desculpa.
o medo é uma energia de sobrevivência que nos permite estar vivos, não é? Aqui. Porque se não fosse o medo, já estávamos mortos, algures, ah, nesta nossa existência. Se não fosse o medo ajuda à sobrevivência, não é? O medo diz-nos quais é que são os perigos, quais é que são os limites que nós temos, e há aquela energia que não nos deixa passar esses limites. E assim como a raiva, não é? A raiva vem um bocadinho vem do medo. É uma emoção que nasce do medo. E a raiva também nos põe limites. Nos diz, olha, estás a chegar a um limite. Se passares este limite, a raiva vem e diz, olha, já passaste, então estás quase a passar. É as nossas grandes amigas da sobrevivência muitas vezes da sanidade mental é a raiva e o medo. Isto é o lado positivo do medo. Só que o medo torna-se negativo, como eu estava a dizer, quando nos bloqueia as ações da alma, não é? Quando nós queremos de coração alguma coisa e temos o medo à frente, o medo não nos deixa ir, não nos deixa avançar. E isso é terrível, porque há pessoas que vivem em stress, vivem com medo e sabem exatamente o caminho que querem, que precisam de ter e não avançam por causa do medo. É, e eu lembro-me sempre, quando falo nisto, lembro-me sempre de um episódio que eu passei muito forte, que foi a separação eh, da mãe da minha filha, porque a minha filha nasceu, eu fui sempre muito apegado à minha filha, estava quase praticamente todos os dias com ela. Eu não me lembro, nos primeiros 3 anos de vida dela, não me lembro de estar longe dela um dia sequer. E passado 3 anos eu percebi, ok, esta relação já não dá. Já tentámos tudo para funcionar, tentei tudo e mais alguma coisa e percebi, ok, eu preciso de me separar desta pessoa. E só que não havia uma coisa que não me deixava separar. E era o apego que eu tinha à minha filha. Incrível. E depois eu percebi isto, ok. Eu estou com medo de me separar porque estou com medo de perder a minha filha. Isto foi um medo muito forte que eu tive, que me bloqueou uns meses. E eu nem sequer conseguia pensar em estar uma semana longe da minha filha. Tal era o apego que eu tinha a esta miúda. E quando comecei a ter consciência disto, comecei, ok, eu tenho uma decisão para tomar, que é a separação. É o melhor que eu posso fazer para tudo, para mim, para a minha ex-companheira e para a minha filha. É o melhor que nós podemos fazer. Só que eu tenho que tratar deste medo, porque senão não consigo sequer. E então comecei a tratar deste medo. E passado um mês e tal, separei-me de uma forma pacífica e estava em paz comigo próprio. E eu já vou explicar como é que eu fiz isto. E, na mesma altura, eu tinha um amigo que estava exatamente na mesma situação, só que ele não estava nada aberto para o que para o que eu tinha para lhe dizer sobre os medos e esta forma de lidar com os medos. E então passou anos com sofrimento. Não sei como é que ele está hoje, porque já não falo com ele há mais tempo. Isto já se passaram 7 anos. E ele passou anos com este medo de perder o filho, neste caso, e manteve uma relação só por causa do filho, e era super infeliz. E eu pensei, epá, porque é que ele não me ouve? E porque eu consegui passar, consegui fazer essa transferência, essa passagem do medo para zero medo, neste caso, de perder a minha filha. Porque na realidade não ia perder, ia ficar semana sim, semana não, como é hoje em dia. Então, é preciso ferramentas, é preciso lidar com este medo, é preciso lidar com o medo que nos bloqueia. E a primeira coisa é realmente nomear o medo.
Eu já vos vou falar de uma coisa que é fundamental, que é como ir à raiz do medo, porque é só indo à raiz do medo é que nós podemos arrancar a raiz e o medo de perder o alimento e morrer, por assim dizer, ao ser integrado e libertado. Mas antes disso, é preciso nomear o medo. E agora vou-vos dar aqui uma lista e assim vocês, em princípio, Pedro, o que eu no início desta sessão pedi para os presentes, as pessoas presentes nomearem o medo que querem tratar, porque, porque é a primeira coisa que se faz, não é? Quando alguém tem algum bloqueio e sente alguma resistência, é preciso nomear esse medo. Ok. Então, o medo da desconexão, o medo de não ser suficiente, o medo da solidão, o medo de ficar sozinho. Assim, alguns medos têm, é a mesma, são os mesmos medos, mas escritos de outra forma. Medo da doença, medo da morte, do abandono, da rejeição, de perder o amor, da exposição ao público, da vulnerabilidade, de sentir vergonha, do bloqueio mental, do, do perder o controle mental, do perder o controle da situação, medo de sentir dor, de sentir prazer, de não sentir, medo de não ser merecedor, medo de ver outras realidades que não são físicas, medo de ficar entre mundos ou dimensões ou planos de existência. Eu já apanhei um aluno que tinha este medo e depois conseguiu libertar-se desse medo. Medo de ficar perdido, medo de perder o que tem, medo de não saber quem é, medo da própria luz e medo do sucesso. Isto é assim uma lista, não, provavelmente estão aqui a maioria dos medos. Mas o que eu te peço é que seja específico. Ok, eu tenho medo disto, Mas escreva, tal e escreva tal. para mim. Diz, Pedro? Escreva para mim ou escreva aqui no chat. Não, 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 escreve para ti. Ok. E então, depois de reconhecer a resistência ao medo que temos, aí, ok, vamos para as três vias. Para as três vias para libertar o medo. Então, vamos começar com a via sensorial, ou sensitiva, e, e então o que é isto? O medo, a raiz do medo, está ao nível das sensações físicas, ou seja, do corpo físico. O corpo físico há quem chame o corpo, o corpo etérico, porque nós temos o corpo físico, o corpo etérico tem a sensibilidade, tem as sensações físicas, depois o corpo emocional, mental, espiritual, dentro do espiritual há três, mas isso não interessa agora. Então, nós temos o corpo etérico, o corpo das sensações, e a raiz do medo está agarrada, por assim dizer, a este corpo. E, e quando eu digo sensações, quando eu falo em sensações, falo é muito básico. Eu vou dar aqui uma lista de sensações e tu percebes que são coisas muito básicas, mas é exatamente nessa simplicidade que está aqui o busilis da questão, aqui nesta via que é a sensorial. Não te vou ter aqui uma lista enorme de sensações, mas vou dar algumas. Pressão, não é? Há a sensação de pressão quando alguém agarra o braço ou quando fazemos pressão, sentimos pressão, o músculo em pressão, contração, calor, frio, umidade, secura, pegajoso, suavidade, pode ser choque, podemos sentir um choque elétrico, podemos sentir um tipo de vibração, de tremores. Isto são sensações táteis ou cutâneas, não é? E depois há as sensações musculares ou proprioceptivas, como eu estava a dizer, a contração é uma delas, o relaxamento, a tensão, a fadiga, as câimaras, por exemplo, o alongamento do músculo, ah, o tremor também pode ser muscular, o espasmo,
quente e o frio também pode ser interno, pode não ser só à superfície. A instabilidade de uma articulação também pode ser uma sensação. Então, há muitas sensações. E se tu reparares, toda esta lista que eu te dei não é positiva nem negativa. Por exemplo, o frio às vezes sabe bem, às vezes é bom, outras vezes não é bom. O calor igual, a pressão igual, não é? Se eu fizer esta pressão, as massagens são boas porque têm pressão, mas se eu exagero na pressão, se eu apertar uma pessoa com muita força, passa a dor, então já não é bom. Então, estas, esta lista de sensações não tem carga nenhuma. Não tem carga negativa nem positiva, não tem carga emocional, por assim dizer. Somos nós que damos a carga às sensações. E então, esta é a raiz do medo. É aqui que nasce o medo e é aqui que se desprograma ou que se integra o medo. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu quero que isto seja o mais prático possível. Mas se houver dúvidas, ponha no chat ou então manda-me mensagem para aprofundar qualquer tema que queiram. Então, ah, sabendo isto, nós conseguimos desprogramar ou integrar o medo que, que existe em nós. Então, como é que isto se faz? A melhor forma, a forma mais eficaz que eu conheço é, atenção que isto é para medos que nós podemos, que nós sabemos nomear, não é para pânicos, ok? Porque existe uma diferença entre o medo, eh, que nós conseguimos gerir, que nós sabemos que medo é, e depois existe o pânico, que é o medo que eu nem sequer posso pensar, ok? Quando eu não consigo pensar no medo que tenho, isto não é assim que se faz. É de outra forma que eu vou explicar. Então, mais uma vez, este método que eu vou explicar agora serve para medos que nós sabemos que temos e conseguimos nomear e conseguimos mais ou menos lidar com eles. Não é o pânico. O pânico é outra coisa, ok? Isto é importante estar bem esclarecido. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se nós formos diretos, imagina que temos um pânico, e se nós formos diretos ao pânico, podemos estar a retraumatizar, isso nós não queremos, ok? Então, se bem que isto é tudo muito relativo, não é? Este meu método é super progressivo e suave e dá para todos os medos, mas há terapias, como por exemplo a terapia cognitiva ou comportamental, a filosofia daquela terapia é ir direto ao medo. E é viver, quando a pessoa tem o medo, vai viver o medo até dessencializar. Mas eu não concordo muito com isso porque eu já vi, já fiz muitos cursos e muitas terapias e muitas coisas, já vi pessoas a retraumatizar. Então, quando comecei a ver isso, pensei, epá, isto há muito que se lhe diga e é preciso ter cuidado. É preciso ter algum cuidado. E é preciso criar segurança emocional para sentir. Que eu já vou explicar o que é também. Então, como é que se desprograma o medo, indo direto ao assunto? Este medo que é gerível. Nós conseguimos gerir. Então, é com um método que eu criei que se chama PROA. E o PROA é um acrónimo. E então, o P é de parar, parar fisicamente. Se a pessoa está a viver alguma coisa em movimento, deve parar, se quiser tratar deste medo. Deve respirar de uma forma abdominal. E porquê abdominal? Porque o medo, o centro do medo, energeticamente,
está no terceiro chakra, no terceiro centro, ou seja, ao nível do estômago. É aqui o centro energético do medo. Não é na amígdala, no cérebro. Isso é outra coisa. Agora, estou a falar na parte energética, porque isto funciona a todos os níveis, a um nível holístico, e especialmente na parte energética do medo. E então, ao respirarmos abdominalmente, estamos a pôr esta energia em movimento. E nós queremos pôr a energia em movimento para ela ser processada, ok? Então, parar, respirar abdominalmente, observar, e aqui é o ponto-chave, diria eu. Observar como? Observar o quê? Observar o corpo etérico, o corpo das sensações, se tu quiseres o corpo físico, porque normalmente, naturalmente, as pessoas eh, sentem as sensações no corpo físico. Então, observar as sensações que estão presentes. Frio, quente, pode haver uma cor, pode ser uma sensação que vai da coluna. O medo, já me apareceu o medo, porque eu já tive alguns medos, como é óbvio, toda a gente tem medo, e teve um grande medo, e eu, quando fazia isto, eu via o medo a nascer, nascia na base da coluna, e era assim uma energia muito forte, tipo vulcão encarnado, que me subia pela coluna e ia para a nuca. E era muito quente, encarnado, com uma grossura tipo 10 centímetros, que subia pela coluna. Ou seja, eu identifiquei muito este medo. E por ter identificado e ter observado isto, sem julgar, aqui os ílios da questão outra vez é observar sem julgar as sensações. Porque como nós vimos anteriormente, as sensações não são nem boas nem más. O calor não é bom nem mau, o frio não é bom nem mau. A energia que sentimos nas mãos não é boa nem mau, nem má. Então é despertar este observador interior que não julga, apenas observa, como se fosse uma testemunha. Eu estou a notar apenas, ok, estou a sentir calor ou frio, porque o medo pode dar frio, e estou com esta sensação sem fazer nada para além disto. E depois o A, do proa, é aquilo que fecha o ciclo, que é eu permito-me sentir isto. Porque se eu não permitir, quer dizer que estou a rejeitar. Então, se eu rejeito, já não estou a fazer nada, já não funciona, já não estou a integrar o medo, já não estou a libertar nada. Ok? Então, parar, respirar abdominalmente. E se alguém não souber o que é respirar abdominalmente, falamos depois. Observar, sem julgar o que eu estou a sentir no corpo. Não tem nada a ver com emoções, porque as emoções, a tristeza, a raiva, o medo, a alegria, todas elas têm sensações associadas. Então vamos a este nível básico e profundo, que é sentir o corpo ao nível sensorial. Para isso, é claro, é preciso despertar uma sensibilidade, e isto treina-se. E as turmas que eu tenho, a primeira fase é isto, é despertar esta sensibilidade. Porque há pessoas que não conseguem sentir, assim, à primeira. É preciso algum treino. E quanto mais treinarmos a sensibilidade, mais fácil é desbloquear o medo. Eu vou voltar a repetir. Quanto mais afinarmos a nossa sensibilidade para as sensações, mais fácil é desprogramar e integrar e libertar os medos ou resistências, quaisquer que sejam. Isto parece um paradoxo, mas não é. É exatamente assim. E claro que vais sentir mais. A intensidade é maior, mas tu consegues detectar o medo mais cedo. Porque o medo é como se fosse uma montanha, não é? Nós começamos a sentir medo e o medo vai subir, 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 subir. E depois às tantas vai cair, não é? Ou porque nós saímos do medo mentalmente, ou arranjamos estratégias, ou começamos a falar com alguém, ou fazemos o proa, o medo vai cair, não é?
Porque é impossível subir, subir, subir. Isso não existe. Ah, o sistema nervoso autónomo simpático sobe até um ponto máximo e depois desce. Aliás, não é. Sim, e depois entra o parasimpático. O problema é que o nosso corpo ah, carrega de stress e depois precisa de descarregar tudo. E a ansiedade, que a maior parte das pessoas tem, é um medo que não sabem que têm, um stress que nem sabem de onde vem, que está aqui, aqui há uma energia residual que não descarrega, que não desaparece. Desculpa, eu estava a falar para uma câmara e não sei se perceberam, não é? Que, ou seja, o medo sobe, o stress sobe, o sistema simpático é ativado e depois é preciso descarregar tudo. E uma das formas de descarregar é o proa. Eu só não percebi ainda, desculpa lá, Eduardo, o A. O que é o A? O A é auto-permitir. Peço desculpa se calhar não disse. Autopermitir. Ok, Auto-permitir, exatamente. ok. Ia, ia, ia voltar aí. Então, depois de observar, a pessoa sente aquele desconforto. Naturalmente, o medo dá desconforto. Sente aquele desconforto a subir, ou presente no corpo, e depois é fazer uma coisa que é, mentalmente, eu digo para mim próprio, eu permito-me sentir isto. Ou se for muito forte, eu permito-me sentir um bocadinho mais do que o normal. Porque se a pessoa não se permite sentir, sai do jogo. É como se saísse, ok, eu já não estou a integrar, já não estou a libertar. Estou só a alimentar o medo. Estou só a dar continuidade ao medo. Não é? Nós temos o medo. Pode ser em forma de padrão, em forma o medo, um na vida, parece um medo na vida, uma vez, não é? Como este de perder a minha filha. Eu só tive uma vez este medo. Só que já tive muitas vezes o medo que é um padrão, que se repete ao longo da vida. E já integrei esses medos também. Ah, agora, de repente, não me estou a lembrar se tenho algum medo ativo. Não me parece. Ah, mas existem medos que são repetitivos. O medo da rejeição, do abandono nas relações, por exemplo. Ah, agora perdi-me, caraças. Então, quem é que me ajuda aqui? Ah, do sistema. Do auto-permitir, exatamente. Então, se eu não me permito sentir, eu estou a perpetuar o medo em mim. Isto é super importante. Então, e agora diz-me, tá, Eduardo, mas é tão forte que eu não consigo, eu não me permito sentir este medo porque ele é muito forte, eu não consigo atravessá-lo. Eu não consigo sair deste medo. Ok. Então, vamos para a segurança emocional, para a criação de segurança emocional. E o que é isto? É muito vasto este tema. Este tema dava para, sei lá, 20, pelo menos 20 sessões destas, ou mais. Isto não acaba. Não acaba a profundidade, não é? E a extensão é muito vasto. Por isso é que os meus cursos demoram 9 meses, para nós irmos, para nós varrermos tudo. E então, segurança emocional. O que é isto da segurança emocional? Se eu te perguntar, ok, porquê é que não sentes esse medo? Porque eu não me sinto seguro para sentir. Não tenho, não criei, não descubro em mim nada que me dê segurança. Eu preciso de âncoras, eu preciso de formas, de sítios onde me agarrar, internos, para atravessar este medo. Né? Quando éramos pequenos, chamávamos os nossos pais, quando tínhamos medo do escuro, chamávamos os nossos pais para acender a luz, ou então para nos dar a mão para atravessar o escuro.
E então precisamos destes pais internos, destas mães internas. E o que é que desenvolve este pai e mãe internos? Mais uma vez, são estas três vias. O proa, o treino do proa, ajuda, é uma âncora, ajuda a criar segurança. Agora, a confiança e a segurança emocional estão muito par a par, não é? Muito lado a lado. É contextual, certo? Então, tu és confiante no trabalho, ou nas relações, ou a fazer desporto, ou a fazer trabalhos manuais, ou és muito confiante a falar em público, ou é muito confiante a falar um para um. É super contextual. Mas há um contexto da tua vida que tu sentes falta de confiança. Por isso é que estás aqui, senão não estavas aqui. Ah, e então, vamos fazer um exercício. Utilizando este proa, neste momento, eu vou-te pedir que te sentes confortável. Onde estás? Com as costas apoiadas, se for possível, ou direitas. E vamos fazer aqui o exercício. E quando quiseres, podes fechar os olhos. Podes levar a tua atenção para a respiração. Para já. A respiração é a forma mais rápida de nós irmos para dentro. E agora isto é um exercício. Nós não vamos ao medo agora, vamos para a segurança e para a confiança. Ok? É importante eu dizer isto. Vamos trabalhar o proa na confiança. Então, eu vou-te pedir que te lembres onde é que és confiante. Em que área da tua vida é que és confiante? Que sentes segurança emocional? E vou-te pedir que entres nessa imagem, nesse filme, nesse filme que estás a passar na tua cabeça. Imagina que estás a fazer isso agora. Imagina só. É um exercício de imaginação. Imagina que estás a fazer o que te dá confiança. E imagina onde é que estás, este cenário de confiança que te transmite confiança. Percebe o que é que está à tua volta, o que é que estás a fazer. Se há sons, se há cheiros, quais é que são as cores do cenário que tens à tua volta. Eu vou-te pedir que percebas onde é que estás a sentir no corpo este cenário. Qual é a parte do corpo que sente segurança? Pode ser no corpo todo, pode ser alguma parte específica, pode ser nas mãos, nas pernas, no tronco, na cabeça, qualquer parte. Qual é a zona do corpo que tu sentes alguma segurança ou muita segurança? Ok. Regista essa zona do corpo. Podes voltar aos poucos. Quando sentires, podes abrir os olhos.
e registra no caderno qual é a tua zona de segurança. E podes não ter sentido nenhuma, ok? Também é válido. E se por acaso não sentiste nenhuma zona, podes dizer-me agora. Podes partilhar, olha, eu não senti, ou senti uma zona que não consegui bem definir qual era. Eu fui sentindo várias, mas não conseguia bem definir qual, ou seja, parecia que estava sempre a saltitar, digamos assim. Ok, ok, está ótimo. Não tem problema nenhum. Podes registar essas zonas, até esse movimento que houve, Rodrigo. E para as restantes pessoas, foi fácil e conseguiram sentir? Ok. Quando tu Na referes aqui região a zona. frontal, nesta zona, na região frontal Ok. e aqui para o nariz. É uma zona um bocado estranha, mas olha, Não, foi não, não há isso. venha. Uma vez disseram que era a ponta do nariz. Não há, não há zonas estranhas. Isso é ótimo. Registra isso, Marta. Diz Pedro. É a zona física do nosso corpo que tu dizes onde eu sinto essa segurança. Exatamente. Conseguiste perceber qual era, Pedro? Sim, o peito. Ok, ok, ok. Ok. Então, isto é um exercício muito simples. Já vamos fazer mais. É um exercício muito simples. Vamos imaginar esta situação. Vocês querem ah, avançar para alguma coisa que vos mete medo. Uma ferramenta muito simples é exatamente ligarem-se a esta parte do corpo que sentiram agora. Mas o ideal é o quê? É fazerem isto diariamente. É treinarem isto diariamente. Tipo, de manhã acordam, ok, qual é que é a minha zona de segurança de hoje? Pode ser sempre a mesma. Ou então pode variar. Não há regra aqui. Eu durante muito tempo era as pernas. E depois passou a ser os ombros. Já foram os braços. Já foi a bacia. Ou seja, depende muito do momento da vida, depende da altura do dia, às vezes. Mas ao termos esta intenção, ok, eu quero ir para a zona do meu corpo onde está a segurança, ou que me dá segurança. E ligam-se ao corpo e depois avançam para o que têm que fazer. Ok? Então isto é uma técnica muito rápida, muito simples, mas já vos vou dar mais. Então, e porquê é que isto funciona? Porque lá está, como a raiz do medo está ao nível sensorial, nós contrabalançamos com a sensação de segurança. É como se anulássemos. Um menos um é zero. É, é simbologia assim um bocado simples, mas é isto que se passa. Nós temos que arranjar a segurança para sentir. Ninguém quer sentir medo, ninguém quer sentir desconforto, ninguém quer sentir aquela sensação horrível que é vivermos com medo. Não é? Então temos que arranjar segurança emocional para isso. E quanto mais segurança emocional tivermos, mais fácil é. Então, outro exercício é simplesmente sentirmos os pés ligados à terra, sentirmos a zona da bacia, das pernas, a não ser que haja uma dor aí. Se houver uma dor, aí já não funciona este exercício. Mas se não houver dor nenhuma, na zona que nos liga à terra, que são as pernas, a bacia e os pés, é naturalmente uma zona de segurança.
Duarte, só uma pergunta. E, por exemplo, em situações não, que isso não seja possível, digamos assim, ou seja, por exemplo, andar de carro, estamos ligados, mas não é diretamente à terra, porque Ah, mas, estamos. mas estás, quando te ligas à tua bacia e às tuas pernas, é como se estivesse ligado à terra. Ok. Porque o nosso corpo, ah, mais estranha que pareça esta afirmação, o nosso corpo vem da terra. O nosso corpo tem exatamente os mesmos componentes que a terra tem. Os elementos, o sódio, magnésio, potássio, azoto, tudo o que há na terra há no nosso corpo. Nos ossos, o cálcio, nos ossos, nos músculos, todos os nossos tecidos têm elementos da terra. Então, energeticamente, quando nos ligamos às pernas, ao corpo, na realidade ao corpo todo, mas especialmente à bacia, pernas e pés, estamos a ligar à terra, estamos a sentir, ok, eu estou aqui, eu sinto o meu peso na base da minha coluna. Não é? Se eu vos pedir, ok, fechem lá os olhos agora, sintam o vosso peso na base da coluna, nas pernas. É fácil sentir, não é? Porque a gravidade puxa para baixo. Então eu sinto as pernas, é como se. E se estiver com os pés no chão, ainda mais, não é? Mas não é preciso, eu posso levantar os pés e sentir este peso da gravidade. Então, a gravidade é aquilo que nos liga à Terra. E se eu me ligar à gravidade, estou-me a ligar à Terra. É tão simples como isto. Então, isto é mais uma forma muito simples de eu ter uma segurança sensorial. Ligar-me à Terra. Outra, pensar numa pessoa que te dá confiança. Mas convém que ser uma pessoa que não traga outras emoções, que não traga emoções negativas, não é? Porque há pessoas que dão segurança, mas pode também dar tristeza. Isso não convém. Se não tiveres ninguém, está tudo bem. Ah, pode ser, por exemplo, podes ser tu mesma, tu mesmo, numa fase da vida que estavas muito confiante. Podes imaginar essa personagem. Ok? Eu, por exemplo, Duarte, tive uma fase da minha vida, esta também estou a viver muita confiança, mas tive uma fase em que era muito bom no desporto de competição e ganhei o campeonato. E nesse dia ganhei a final do Nacional de Kitesurf. Estava super confiante, estava super seguro e posso imaginar essa imagem de mim à minha frente, ok? Isso transmite-me confiança, ok? Então, isto é tudo exercícios simples para criar segurança sensorial. E isto só funciona quando nós levamos a atenção para o corpo, para o corpo sensitivo, não é? Utilizando o proa, ou seja, estando parados, respirar abdominalmente, observar sem julgar o que eu sinto. Neste caso, é um bocadinho mais fácil, porque como não é amador, não é amador, não é? Estamos a trabalhar a confiança e a segurança, são sensações boas. É um bocadinho mais fácil não julgar, de negativo, pelo menos, não é? Porque não é negativo, é positivo. Mas nem convém julgar de positivo, é o que é. Ok, eu sinto, como a Marta disse, eu sinto aqui este frontal e um bocadinho do nariz. Pronto. E como é que é a sensação? É quente, é fria, e eu vou caracterizá-la. E vou estar com essa sensação, sem fazer nada. Só eu permito-me sentir isto. Eu permito-me sentir o que é estar em confiança. E se eu treinar isto todos os dias, porque tudo o que eu estou a dizer são treinos que se fazem. Não há receitas milagrosas. Eu não conheço receitas milagrosas. Se alguém conhecer, que me diga, porque era espetacular. Eu não conheço, estou nisto há 25 anos, neste meio do desenvolvimento pessoal, da desprogramação de padrões, de libertação de medos. Tudo e mais alguma coisa a nível psicológico. Não há receitas milagrosas.
Por isso é que as pessoas, por isso é que só vieram 6 pessoas. Há pouca gente a fazer isto. Há pouca gente com coragem de fazer estas coisas. Claro que há muita gente, agora isto é uma amostra pequena, não é? Como é óbvio. Há muita gente, felizmente já há muita gente a fazer trabalho psicológico. Mas se calhar a maior parte destas pessoas não aprofundam muito. Há cada vez mais pessoas a aprofundar, como é óbvio. Mas é preciso, isto não é um trabalho fácil, não é? É preciso ter tempo para isto e quando não temos tempo, a vida dá-nos tempo. Mete-nos doentes, por exemplo, para nós termos tempo. Ainda hoje estava a falar com os meus alunos, da turma que está a acabar, e uma das alunas estava a dizer: Pá, Duarte, agora estou aqui com uma avalanche de coisas a acontecer chatas, e por acaso é a minha aluna que menos tempo dá ao curso. E disse-lhe: Oh, não é preciso dizer o nome, olha, ah, tu não tens dado tempo a ti própria. A vida vai acontecendo, eu percebo que não há tempo, mas depois a vida mostra que não estás a fazer o trabalho. É preciso fazer o trabalho. É preciso dar tempo. Isto é um treino, não há receitas milagrosas. É um treino. Então, vamos continuar. A nível sensorial, é isto. É proa, sentir sem julgar e auto-permitir sentir. Mais uma vez, e eu estou aqui, agora estou a fazer publicidade direta, eu ensino isto. Eu ensino a ativar esta sensibilidade, a ativar, ah, a fazer este treino de integração emocional. Então, vamos avançar. Que horas são? 10h30. Então, agora, a segunda via, mental. Claro que não dá para separar o sensorial do mental, porque é o mental que nos leva para o corpo. Está tudo sempre relacionado, mas pronto, eu tinha que dividir de alguma forma. Agora vamos ao mental. Ah, então, nós temos que perceber, quando estamos a lidar com medos, temos que perceber, mais uma vez, se é possível ou não entrar mentalmente no meu estado atual de medo. Eu sei que tenho medo. Ok, tenho um medo na minha vida que me está a bloquear de vez em quando ou todos os dias, não interessa. Ou então eu sei que tenho medo, se pensar nele, fico super ativado ou ativada e nem sequer quero pensar nele. Mas ele existe, ele está presente. Então, temos estes dois tipos de medo, não é? O medo que conseguimos gerir e depois o pânico que não conseguimos gerir e nem sequer queremos pensar nele. Então, para estes dois. Ah, Rodrigo, desculpa. Não, era só uma pergunta que eu até na altura questionei, mas foi puxado porque não queria estar a interromper. Era, era precisamente isto, ou seja, eh, como é que nós conseguimos fazer a diferenciação de quando uma sensação é criada pelo mental, digamos assim, ou quando é criada pelo próprio corpo. Ou seja, por exemplo, às vezes podemos sentir sensações no corpo que não estão diretamente relacionadas com algo que nós estamos a pensar ou a visualizar. Por exemplo, se eu tiver com formigueiros nas mãos, pode ser por estar com medo e já estar num nível em que já me afeta a parte física, mas também pode ser. eh, Meramente pela parte física por estar, por exemplo, sem circulação no braço ou algo do género. Ou seja, como é que nós conseguimos fazer a diferenciação de quando sentimos alguma coisa que é efetivamente vinda de emoções ligadas ao consciente, digamos assim, ou quando é ligado ao físico, corpo físico, digamos assim.
sim. Por isso é que a primeira letra é parar. Porquê? E parar o quê? O ideal é parar a mente, ou seja, quando levamos a mente para a respiração e estamos completamente focados na respiração, não há pensamentos que entrem. Estamos focados na respiração. A mente só consegue dar atenção a uma coisa. Pode é mudar muito rápido. Agora, parar o corpo, fisicamente estar quieto e parar, tentar, claro que a mente é muito difícil parar a mente, como sabemos, mas damos, escolhemos um foco. Ok, podemos escolher a respiração. Ok, eu vou escolher respirar abdominalmente. E vamos logo para o segundo ponto. E quando fazemos este movimento de parar o corpo e levar a atenção para a respiração dentro do medo, ou seja, dentro do estado de medo, estamos receptivos às sensações que o medo tem. Ok? E não interessa muito distinguir isso, Rodrigo. Digo-te já que não interessa muito ter essa preocupação. Será que isto é, sou eu que estou a inventar ou será que isto é a sensação do medo? Isto não interessa nada, na realidade. Porquê? Porque quando estás dentro da emoção do medo e tu paras e respiras, automaticamente o medo pode-se expressar, se tu deixares. Por isso é que há a autopermissão. Ou seja, estás a observar a sensação, não sabes se é criado ou não, não interessa, mas auto-permites-te sentir aquilo. E pode haver movimentos, como tu sentiste movimentos. Neste caso foram coisas boas, mas é exatamente igual a quando estás com medo. Ou seja, o proa serve para criar segurança interna e serve para integrar o medo. Ok? Então, então é isso. Não interessa se fui eu que criei, se não criei, isso não interessa. Ou seja, isso é a mente a querer controlar. O ideal pá, é isto, é só a proa. Ou seja, eu paro, relaxo, tento relaxar, não é? Ou dentro do possível, porque às vezes o medo não me deixa relaxar. Eu respiro abdominalmente, eu observo o que é que está presente e digo para mim próprio, eu permito-me sentir isto. Durante 10 segundos, que seja. Eu permito-me sentir isto 1 minuto que seja. Ou se a sensação for muito forte, podes até dizer, eu permito-me não sentir. Isto parece um paradoxo, mas não é. Porque quando tu dizes a ti próprio, eu permito-me, já estás a criar espaço para essa sensação estar presente. Mesmo que não o queiras sentir. É muito estranho, mas isto funciona. Que é, ok, está um pânico a subir, ok, eu permito-me não sentir. Mas estás ali, parado, a respirar. E então, de alguma forma, estás a criar um campo de segurança. Porque és tu que estás a dizer a ti próprio, eu permito-me sentir isto. Ou então eu permito-me não sentir. É esta permissão que é muito, ajuda muito. Então, então eu criei, já há uns anos, criei duas formas de lidar com estes dois tipos de medo. Então, eu chamo a etapa um, que é para os medos muito fortes, que tu nem sequer consegues pensar neles porque eles ativam. E agora eu vou-te explicar assim, eu não consigo aprofundar tudo, mas vou tentar aprofundar ao máximo dentro de 2 horas. Já passou. Ah, não, são 10h30, ok, passou 1 hora, boa. Então, ah, vamos aqui. Deixa-me só. Eu criar espaço aqui para. Que eu não tenho, não sei isto de cor. Eu criei o método. Sei de cor, mas quero ser o mais específico possível
e não me enganar em nenhuma etapa, então vou abrir aqui o meu livro, ah, para não me enganar. Então, primeira etapa é, ok, nomear o medo. Se não souberes o medo, ok, a resistência. Ok, tenho esta resistência. Como eu estava a dizer no início, ah, nós às vezes queremos avançar para uma certa situação e sentimos um desconforto em forma de resistência interna e não conseguimos avançar. E nem sequer sabemos que é um medo, ok? E nem sequer queremos pensar nisso. Então, para este caso de pânico, eu chamo de pânico, que é uma coisa que nem sequer eu posso pensar. Começo por descrever uma personagem que não és tu, é outra pessoa, noutra ponta do globo, mas que está a viver a mesma situação que tu, ok? Eu tenho isto, eu fiz um livro só para esta integração com com estas etapas, tudo descrito. Eu chamo de laboratório de integração emocional, porque é uma coisa muito específica e funciona muito bem. Mas eu só dou o livro aos meus alunos, não está à venda. Está... Para quem faz o curso, dou o livro. Então, isto é super importante. Descreves uma, não és tu, descreves uma pessoa, um chinês, um australiano, está do outro lado do mundo, mas por acaso está a viver a mesma situação que tu. E tu descreves a pessoa, ok? A pessoa usa óculos, é careca, é gordo, é magro, tem família e não tem. Descreves a pessoa e depois descreves a situação que ele está a viver, ok? Este é o primeiro passo. Aliás, o segundo, porque o primeiro é nomear a resistência. O terceiro passo é visualizar esta pessoa numa tela imaginária branca à tua frente. Vais criar um filme. Ok? Vais só ver esta pessoa numa, numa tela branca. Ok? Como se fosse um filme ou ou uma fotografia desta pessoa. Ok? Então, e vais pô-la a viver neste filme, nesta projeção que estás a fazer, nesta tela branca, numa parede branca, e pode ser mais perto ou mais longe. Vais imaginar este filme desta pessoa a passar a situação que tu não queres passar, nem sequer queres pensar. Ok? É um treino de imagética, se quiseres ouvir, de imaginação. Então, ah, e porquê é que isto funciona? Para já, não és tu que estás a imaginar a situação, não és tu próprio que estás a imaginar a ti próprio a viver a situação, não és tu, é outra pessoa que está a viver esta situação e no outro ponto do planeta, ok? Ah, e só isto já estás a integrar o medo. Ó, Rodrigo, tu tens acesso a isto tudo, ó, ok? Não precisas de escrever. Mas podes escrever o que quiseres, mas tu tens acesso. Ah, e qual é que é a chave aqui deste exercício? É o proa, ou seja, é parar, estás a fazer esta imaginação de parar, estás a respirar, a permitir sentir o que sentes ao ver esta pessoa a viver o que estás a viver, ok? Mas não és tu. Então, quarto passo. Agora já estás. Vais.
imaginar na tela branca à tua frente, numa tela branca à tua frente, que tu crias, de olhos fechados, vais imaginar tu próprio, a viver a situação, mas antes do pico do medo. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de conduzir vai imaginar-se a si própria a ir para o carro, simplesmente. A sair de casa, pega nas chaves, na carteira, casaco, se for preciso, e imagina a descer as escadas da casa, do prédio, imagina a olhar, tudo na tela, ok? Tudo na tela, não é eu a ver a minha própria mão, é eu a ver a pessoa a olhar para a mão. É como se fosse um filme. Como se fosse um filme. E imagina este sítio, esta situação antes do momento, do pico do momento. E o pico do momento pode ser quando a pessoa entra no carro e se senta e liga a chave. Então, neste passo, não chega ao pico. Ou seja, isto é super progressivo. Isto é mesmo para pessoas que têm pânico de alguma coisa. Ok? É super progressivo. E tu só avanças para o passo seguinte se conseguires completar sem o coração estar aos saltos, sem o sistema simpático estar ativo. Ou seja, estás a respirar calmamente e estás a ver este filme. Ok, eu estou a ver este filme, ok, eu consigo ver este filme. Ok, este é o quarto passo. O quinto passo é, à mesma, estás a ver o filme de ti própria, e vês o filme completo do princípio ao fim. Ok? Eu peguei nas chaves, saí de casa, peguei nas chaves, fui para o carro, liguei o carro, comecei a andar, mas estás a ver o filme, não é? Estás a ver o carro, como se fosse um filme, estás a ver o carro, estás a ver eu lá dentro e a andar e tal, a sentir o stress, aquela pessoa que eu estou a ver, por acaso sou eu no filme, a sentir o stress do que é estar a conduzir, com trânsito, sem trânsito, não interessa. Estás a ver isto na tela e ao mesmo tempo estás a sentir o corpo, ok? Então, se consegues fazer isto de uma forma calma, sem teres o sistema ativado, podes passar para a segunda, para a próxima fase. E atenção, que estas partes, ah, estas fases podem ser feitas cada passo pode ser feito em vários dias, ok? Isto não é fazer tudo num dia, porque isso é impossível. Se conseguisses fazer tudo num dia, então não era pânico nenhum, era um medo fácil de gerir. E sempre com a proa, sempre parado, respirar, observar o corpo, as sensações físicas e auto-permitir sentir. O sexto passo. Espera aí, não sei se passei algum. Não, exatamente. O sexto passo é já, ok, eu tiro o filme, já esqueço a tela, esqueço o ecrã branco e vou, com estes meus olhos, com a minha imaginação, vou ver diretamente, ok. Vou imaginar-me eu a pegar nas chaves agora, na carteira, olhar para baixo, ok, ponho a chave no bolso, carteira no bolso e vou descer as escadas do prédio, vou para o meu carro e sinto o corpo ao mesmo tempo, sempre, que é aqui que integramos o medo, que conseguimos integrar e libertar o medo. E eu, ok, imagino-me agarrar no volante, pôr a chave, o som do carro e marcha atrás ou primeira e começa a andar e estou-me a imaginar a fazer isso. O que é que acontece? O cérebro, o nosso sistema hormonal não diferencia a imaginação da realidade. A hormona do medo vai ser solta. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, vai ser tudo solto
para o sistema sanguíneo, mas há uma parte de nós que sabe que está segura. Porquê? Porque eu estou aqui sentado na minha cadeira e estou só a imaginar isto. Só que ao imaginar, ao entrar dentro do filme, eu consigo ir integrando este medo, esta sensação. E por isso é que a imagética e a imaginação é tão poderosa. Só que eu tenho que me dar tempo para isto. E tenho que sentir o corpo, tenho que me permitir sentir. Não há milagres. Aliás, por acaso há milagres. Não há receitas milagrosas que mudam de um momento para o outro. Até pode haver, mas se nós estamos à espera de milagres, eu acho que é melhor não estar à espera de milagres. É melhor fazer este treino. Então, isto é o sexto passo, ok? O sétimo, depois disto feito, e depois deu, ok, eu consigo sentir, eu consigo fazer a viagem toda de carro, imaginando-me a conduzir, espetacular. E consigo sentir o corpo, estou na boa, não estou com nenhuma contração em lado nenhum, consigo fazer isto. Ok, boa. Então, próxima fase, que é a última, e aqui há medos que não dá para fazer esta fase, e há outros que dá. É viver a situação em causa. Ok, eu vou decidir, ok, eu vou pegar aqui na chave do carro, carteira, siga para o carro. E eu vou fazer exatamente o percurso que imaginei. Claro que não vou ser igual, porque vão haver carros diferentes, vai ser diferente, mas vou fazer o, o, o percurso que imaginei e sempre com proa, ou seja, com o proa ativado. Neste caso, a conduzir, ok, tem que mexer o corpo, não é muito, é só os braços, não é? E os pés, os pedais. Mas respiro, mantenho a respiração abdominal, observo o que é que está presente, tento relaxar ao máximo, auto-permitir-me. Se quiser, posso levar a atenção para as pernas, para a bacia, para os pés. E estou no corpo, ok? Isto serve para medos muito fortes. Agora, para medos que eu posso gerir, vem a etapa 2 e é o seguinte. Eu tenho que ir buscar água, mas já vou. Então, o primeiro passo desta etapa é escrever a situação atual que tu queres mudar, ou que te sentes bloqueado ou bloqueado, ou o medo. Ou seja, qual é a situação que me dá medo? No caso, vamos ao caso do carro, da pessoa que tem medo de conduzir. Eu, quando vou conduzir, sinto o medo que me bloqueia. Pronto. Simples. É a situação. E posso escrever assim de uma forma mesmo. Eu, Duarte, para ser mesmo. Eu, Duarte, quando pego na chave do carro e entro no carro para conduzir, começo a sentir medo. E se for mesmo conduzir, tenho pânico ou tenho medo de perder o controlo ou ficar bloqueado de tal forma que tenho que sair do carro a meio, sei lá. Escrevo isso. Segundo passo. O que é que fazes ou não fazes para estares a viver isto? Para continuar nesta situação? Este exemplo do carro, se calhar não vou conseguir completar, mas não interessa. O que interessa é que depois vocês fazem isto com o vosso próprio medo. O que é que estás a fazer ou não estás a fazer realmente para continuar nesta situação da qual que te queres libertar? Ok?
Nesta situação do carro, vamos pôr, eu não sei se vou conseguir dar exemplos desta situação para todos, para todas as fases. Ah, eu, para continuar a estar nisto, não evito andar de carro. Ou então só ando de carro quando sei que é muito fácil, trajetos curtos. Ok? Passo 3, criar a afirmação oposta. O que é a afirmação oposta do passo anterior? Que é eu, quando pego no carro, vou fazer viagens longas. Se eu estiver aí muito rápido, digam, por favor. Se tiverem dúvidas, digam, por favor. Aí eu tenho aqui o chat, caraças. Não reparo. Ah, ok. Sim, sim, Rodrigo. Desculpa, só ouvi agora a mensagem. Estamos na via mental, sim. Sim, não há problema, obrigado. Então, pegando na última. Pegando na última, não. Agora, o quarto passo é: o que é que de pior pode acontecer se o medo fosse real? Então, neste exemplo eu tenho medo de conduzir porque vou perder o controle mental. Ou vou me sentir tão mal que tenho que parar o carro. E não vou conseguir levar o carro para casa outra vez. O que é que pior pode acontecer se acontecer isto? O pior que pode acontecer é eu chamar o reboque para me levar o carro para casa. O que pior pode acontecer é eu estar a ativar tanto o meu sistema simpático, tanto stress que eu desmaio, ah, e não tenho tempo para parar o carro e desmaio e tenho um acidente e morro. Isto é tipo o pior cenário possível. Mas vamos continuar. Então, e o que é que de pior pode acontecer se eu morrer? Liberto-me do corpo, vou para um sítio mau. Será que é mau? Eu acho que vai ser ótimo. Quando morrermos, é sempre uma maravilha, uma libertação do corpo. Mas isto é a minha crença, porque há pessoas que não, eu vou para o inferno, não, eu vou para um sítio que desconheço, ou então eu deixo de existir. Ok, então mas qual é o pior que pode acontecer se eu deixar de existir? Ou o pior que pode acontecer se eu. Não sei, agora estou a extravasar, mas é exatamente para isto: é o que é que de pior pode acontecer? E ao mesmo tempo estou em proa, estou a respirar, estou a sentir isto tudo, às tantas percebo, ok, mas se eu morrer, ah, nada de mal pode acontecer a seguir. Já morri. Agora, agora há aqui uma coisa que é: se por acaso achas que é mau morrer, é melhor leres livros sobre aquelas pessoas que têm experiências de quase morte. Porque 99, eu diria 100, porque eu nunca li nenhuma.
Diz o contrário. 100% das pessoas têm esta experiência de quase morte, que o corpo físico morre e elas vêm, saem do corpo e vêm-se a ser tratadas por médicos no hospital ou num acidente de carro, seja o que for. É sempre uma sensação de paz incrível. Vão ter com eles, com estas pessoas que largaram o corpo, seres de luz e de amor, que é um amor incrível. Eu aconselho vivamente a ler livros sobre isto. Há muitos. E ver no YouTube vida depois da vida. Ah, é espetacular. As descrições e ler estes livros, já li dois ou três, é incrível. Mas pronto, isto é um extremo, mas muitas vezes eu faço isto com alunos e chegam a isto, ok, o pior que pode acontecer é morrer. E morrer é uma libertação incrível. Vou sentir amor em todas as minhas células espirituais e pronto. E porquê é que este processo de chegar a este extremo funciona? Porque nós, inconscientemente, sabemos que quando morremos vai ser bom. É um êxtase. Mesmo que acreditemos em religiões e tudo, religiões que podem dizer o oposto, a nossa alma sabe que o facto de se libertar do corpo é um êxtase. É um êxtase, uma união com Deus ou com esta força maior que podemos chamar amor. O nosso corpo sabe, nossa alma sabe isto. O nosso coração sabe isto. Então, continuando. Isto é só um passo, não é? Qual é o passo? É o quarto. O que é que de pior pode acontecer se o medo fosse real? Se o medo fosse real. Então, vamos de pior em pior até chegar ao, ok, até chegar ao positivo, porque às tantas, ok, eu morro e depois de morrer é uma coisa boa, ok, então pronto, acabamos no bem. Mas isto é preciso a pessoa fazer, não sou eu a dizer, é preciso fazer e a pessoa estar em proa, sentir o corpo. Quinto passo. O que é que de pior pode acontecer se tu não fizeres nada em relação a isto? O que é que de pior pode acontecer se eu não tratar deste medo? Pode ser muito pior, ou então não. Ou então não é pior. Mas você tem que passar por isto. Quando nós estamos a fazer este exercício, é preciso escrever, não é uma coisa mental só. É preciso escrever, porque, ok, o pior que pode acontecer se eu não tratar disto é hum, começar a ter ainda mais medo e não andar de carro nunca. Então, e pior que pode acontecer se eu não andar de carro é ter que pedir boleia. E o pior que pode acontecer é ninguém me dar boleia. E não ir a lado nenhum. Ter de ir de transportes. Então, o pior que pode acontecer é ter ido de transportes. É uma chatice porque posso não ir a sítios que eu gostava. Então, isso não, se não for a sítios que eu gostava. Estão a ver? Vão sempre respondendo, respondendo, respondendo. O que pior pode acontecer se eu não fizer nada. Sexto passo. Como é que podes prevenir ou evitar este pior? Porque ao fazer este processo, às tantas descobres, ok, das duas uma. Ou percebeste que já está muito mais integrado o medo, ou então podes descobrir como é que podes prevenir o pior. Passo 7. Aqui acaba, acho que exatamente, é o último.
qual é o melhor cenário possível. E aqui eu peço-te para desenhares a melhor visão possível deste cenário. Ou seja, ficar sem medo. E o que é que acontece se ficar sem medo? O que é que acontece na tua vida? Isto é o passo super importante também, como os outros, mas este é super importante e é necessário. Como é que seria a minha vida se eu não tivesse este medo? Qual é que é o melhor cenário possível? Então, ahm, estas são as etapas para os dois tipos de medo. Passei-vos aqui muita coisa, mas vamos continuar. Que horas são? 11. Bora lá continuar. E depois existe, claro que existe. As pessoas com confiança, têm uma forma de pensar. Têm crenças, ilimitadas, por assim dizer, ou expansivas, ou de confiança, ou de segurança emocional. E isto também se cria. Eu posso passar, agora vou ler aqui uma série de crenças que eu escrevi ontem, exatamente para esta sessão, do que é uma pessoa, confiante. Uma pessoa que confia na vida, confia em si própria. Então, ah, eu estou constantemente. Espera aí, o que é que eu vou fazer? Vou passar isto, vou-vos passar isto, mas eu vou ler agora, depois passo, ok? Estou constantemente no sítio certo, na hora certa. Ou seja, o timing da minha vida é sempre perfeito. Tudo o que me acontece é para o meu bem maior. Absolutamente tudo para o meu crescimento pessoal e espiritual. Todas as situações boas ou menos boas pelas quais eu passo estão ao meu serviço. Estão ao serviço da minha alma, mais uma vez, para o meu crescimento e expansão. Todas as pessoas que eu encontro têm a sua função, que é exatamente para o meu bem maior. Eu posso relaxar agora, mesmo estando numa situação complicada, porque quanto mais sou capaz de relaxar, mais a situação se resolve. Eu permito-me sentir tudo a passar por mim, todas as sensações e emoções, porque eu estou segura e seguro dentro de mim mesmo. Eu crio mais segurança e relaxamento internos a cada dia que passa. Eu posso entregar e deixar ir tudo aquilo que não controlo, porque a vida sabe perfeitamente o que fazer para eu estar dentro da, da direção do meu bem maior. A vida conspira a meu favor. Eu conspiro, eu sou a vida, por isso eu conspiro a meu favor o tempo todo, mesmo que não tenha consciência disso agora. Eu posso não ver o caminho do meu bem maior agora, mas posso sentir e saber qual é o próximo passo que eu vou dar. Ou seja, eu posso não ver o caminho todo e muitas vezes não vemos o caminho todo, mas se nós sentirmos, vamos ao coração e perguntar qual é o próximo passo, normalmente sabemos qual é o próximo passo. Podemos é não saber o segundo, o terceiro e o quarto. Isso pode-nos dar algum stress. Mas se nós formos para dentro e perguntarmos qual é o próximo passo, ou o próximo passinho que seja, nós vamos saber. Mas eu posso não saber qual é a razão de estar a viver isto que estou a viver agora.
mas sei que é para o meu bem, para o meu bem maior e sei que vou saber a razão mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Se isso for para o meu bem maior. Então, isto são tudo, já acabou as frases. Isto são tudo frases que eu posso ir dizendo para mim próprio diariamente. E são coisas que ajudam muito. Porque se eu, imagina, estou numa situação de stress e digo para mim próprio, internamente, ok, nada é por acaso, isto vai servir, está a servir o meu bem maior. Automaticamente há uma parte de mim que relaxa. Ou então eu estou sempre no sítio certo na hora certa. Quem sente isto está relaxado. E nós podemos programar a nossa mente com estas coisas. Ok? E agora, para não estender muito, já estamos cansados, digo eu, não sei. Ahm, a terceira via que é a via espiritual. E para isto vou contar uma história. Aquela história que eu contei, que eu falei no início do hospital quando tive a pneumonia. E para ilustrar um bocadinho o que é isto, da confiança espiritual, ou sim, do ir do medo para a confiança, a nível espiritual, por assim dizer. Claro, mais uma vez, não dá para separar o mental do espiritual, porque, porque o espiritual também é mental. Não é? Nós temos a mente racional e a mente espiritual, ok. Mas para nós darmos atenção ao espiritual, nós temos que usar a nossa mente, a nossa atenção para esses pensamentos. Então, qual é que é a história? Isto foi em 2020, março de 2020. Eu estava com uma gripe, já pá, aí há 2 ou 3 semanas, e a gripe não saía. Ou seja, eu não ficava melhor. Estava a piorar aos poucos. Achar estranhíssimo, porque eu nunca tinha tido uma gripe assim, sempre a piorar. Geralmente são máximo 2 semanas, e depois a pessoa sente que está a melhorar, mas não, ali não. E às tantas comecei com tosse, e numa das tosses aquilo começou a ficar cada vez pior, e às tantas reparei que estava a tossir sangue, assim, rasgos de sangue. Pensei, bem, isto está um bocadinho mais grave do que eu pensava. Nunca me tinha acontecido isto. E peguei a mim próprio, como se diz, e fui para o hospital. Eu não gosto muito, ninguém gosta de ir para hospitais a ser tratado, não é? Ah, lá fui, cheguei ao hospital, ao Garcia da Horta, aqui em Almada, e fui internado imediatamente. Cuidados intensivos, raio-x, análise, não sei o quê. Ok, tenho uma pneumonia, disseram os médicos. E fiquei num quarto sozinho, era a altura, no início do Covid, disseram que não era Covid, era uma pneumonia, mas eles não sabiam qual era a razão, não sabiam se era bacterial, bacteriana ou viral. E ah, só me davam umas injeções de anticoagulante por causa dos. Como é que se chama? Ah, Marta, porque é que dão anticoagulante? Esqueci-me agora. Como é que se chama o nome? Ah, Embolias. diz? Embolias. Há uma situação na sepsis que é uma coagulação disseminada. Exatamente, exatamente. Ah, tromboses também? Por causa das tromboses? Ok. E pronto, não me deram remédios mais nenhum, era só anticoagulante. E eu tive 3 dias, muito a mal, sem os médicos me darem nada, sozinho no quarto, não é? E às tantas percebi, ok, então eles não sabem. Eu estou a sentir-me cada vez, o índice de oxigênio cada vez mais baixo. E eu pensei, se calhar é desta, se calhar vou morrer desta. Pensei eu. Ah,
E às tantas, nesses dias, nesses 3 dias, fiz algumas coisas energéticas que eu sabia e tal, mas nada funcionava. E na terceira noite, no fim desse terceiro dia, voltei para mim próprio, por assim dizer, ou seja, comecei a falar com a minha parte espiritual e disse, ok, então se eu for morrer, eu acho que estou preparado para morrer, tipo, posso relaxar. Já fiz tudo o que queria. Ok, vou deixar uma filha pequena e uma cadela. Ahm, e às tantas comecei a relaxar profundamente, que era a única coisa que eu podia fazer. E que eu sabia que era bom. Para mim não valia a pena estar em stress. Pensar, aí eu vou morrer, que chatice. Não, pá, ok, vou relaxar tudo. Lembro perfeitamente de estar na horizontal, a dormir não, na cama, e comecei a relaxar profundamente a coluna. Lembro-me de relaxar a coluna vertebral. A sentir a coluna cada vez mais mole, a relaxar o corpo todo físico, a relaxar a mente, não trazer pensamentos nenhuns. Pensar em coisas boas só. Foi a coisa mais simples que é, tipo, relaxamento total. E adormeci profundamente nesse dia. E às 6 da manhã acordam-me, 6, 7, para fazer análise outra vez. E fizeram uma análise e depois vieram, passado umas horas, disseram: Olha, Duarte, não sei o que aconteceu, mas de repente estás a muito melhor. Os índices de oxigênio estão muito melhores, a inflamação está a reduzir imenso. Nós vamos te transferir para outro sítio, com mais pessoas, não sei como é que se chama o outro sítio. Ah, e passado 5 dias fiquei bom. E o médico disse-me: pá, você deve ter um sistema imunitário fortíssimo porque nós não lhe demos nada e você recuperou de uma pneumonia sozinho. Eu fui para casa pensar nisto e pensei: pois, o que eu ando a estudar é que quando ativamos o sistema parasimpático do relaxamento, ativamos o sistema da regeneração celular e então da cura. Então, o que nos cura fisicamente é o relaxamento, porque o corpo cura-se sozinho. Nós é que temos esta mania dos remédios e tal. Às vezes fazem mais mal do que bem, depende dos remédios, claro. Mas o primeiro remédio que as pessoas deviam tomar era relaxamento, era relaxarem. Mas claro que isto não é fácil, muitas vezes, porque existe o medo, não é? E então, mas a questão é que quando nós não controlamos o medo que temos, não há outra forma que eu conheço senão fazer 3 coisas seguidas, ou seguidas ou ao mesmo tempo, que é respirar para relaxar, confiar na vida, porque se isto está a acontecer é por uma razão superior, é para um bem maior. E entregar, simplesmente, entregar, ok, eu não controlo, eu entrego isto. Entrego a minha situação, entrego-me a mim próprio, ao meu eu superior, ou a Deus, ou à vida, seja o que for, mas eu entrego. E esta entrega, normalmente depois da entrega vem o relaxamento. Então foi o que eu fiz, na realidade foi o que eu fiz. Ou seja, eu preparei-me para morrer, relaxei, entreguei-me e de repente fiquei bom. E então isto é a terceira via espiritual, que é acreditar ou saber, é mais saber, que eu não estou separado da fonte, não estou separado deste amor maior, não estou separado de Deus. E este corpo é só um veículo, e que se por acaso o meu corpo, este veículo morrer, eu vou novamente sentir este amor maior. E então, nas últimas hipóteses, quando a pessoa está a morrer, que foi o meu caso, epá, é melhor é relaxar tudo e entregar. Não há.
mais nada a fazer. E então, o que é que eu quero dizer ainda? Quer dizer que em setembro, agora fazer um bocadinho de publicidade do meu curso. Em setembro vou começar uma turma nova. Vamos falar nisto tudo e muito mais, porque não é só isto. São 160 aulas já gravadas em vídeo, ah, que vamos fazendo ao longo do tempo. E os temas passa muito. O primeiro módulo é este módulo do ativar esta sensibilidade, o modo proa. Como é que se faz isto? Como é que se ativa? Há muitos exercícios para ativar esta sensibilidade, que eu chamo de funcional, porque serve para integrar emoções, medos, e também serve para fazermos a ligação espiritual ao nosso eu superior, para quem está interessado em fazer isto. Ou seja, há um programa completo que é proa, afinar a sensibilidade, o laboratório de integração emocional, lidar com os medos, que são estas duas etapas em que eu estou completamente com o aluno a fazer isto, se ele quiser, claro, não é? Isto é sempre vontade, tem que haver vontade do aluno. Mas quando a pessoa se inscreve, em princípio vai querer fazer, não é? Vamos aprofundar tudo o que o aluno quiser dentro deste tema da integração dos medos, das emoções, e depois há um módulo que é a libertação, o perdão liberta, que eu chamo de perdão liberta, que tem tudo a ver com o funcionamento da mente. A pessoa vai perceber como é que a mente funciona e como é que se lida com a culpa e com a raiva, ou com a irritação, aquelas irritações mais fortes, inconscientes, ou que a pessoa não consegue controlar. Existe um módulo também de respiração consciente, com vários exercícios de respiração para a pessoa aprofundar esta ligação ao corpo e ajuda muito no Pro, ajuda muito a aumentar a sensibilidade. E depois o módulo final é a ligação espiritual consciente, em que eu ensino como fazer uma ligação para ter respostas práticas, para o corpo responder pelo espírito. O espírito é o superior, não é? Porque nós temos várias camadas, não é? Temos o corpo espiritual e o corpo espiritual tem acesso à ao nosso caminho que eu chamo bem maior. E então eu ensino como é que se treina para chegar ao ponto de receber respostas diretas do eu superior. Ah, Na última turma, uma, duas, três pessoas, quatro pessoas conseguiram chegar porque se dedicaram e as outras oito não conseguiram, mas foi uma porcentagem boa para mim, porque eu percebi que quem se dedica consegue realmente chegar a este ponto. Ah, e pronto, era isto que eu queria dizer hoje. Ah, Podem fazer perguntas se quiserem. A turma vai começar em setembro, não tenho data ainda, mas provavelmente vai ser no início de setembro. E, e vai demorar 9 meses. A questão é que podem fazer de mês a mês e não é preciso se comprometerem com os 9 meses de seguida. Isso é uma vantagem. Ou então, se quiserem, podem se comprometer com 3 meses ou com o que quiserem. É super livre, o programa é livre, ou seja, a forma de entrarem é livre. Podem fazer 1, 2, 5 ou 9 meses e, e pronto. E o programa é este, e depois eu mando o link, para as pessoas que vierem. Aliás, eu vou-vos pedir, se estiverem interessados em mais informação, que me mandem uma mensagem, porque vocês têm o meu contacto. E pronto, é mais fácil assim. Preços é 190 por mês. O que é que inclui?
inclui o acesso direto aos vídeos, inclui a mentoria, a minha mentoria diária, inclui sessões semanais às terças para tirar dúvidas e para partilhas. Ah, isto é de coisas, ou seja, quando vocês pagam, têm acesso aos vídeos todos e depois podem vir às sessões de dúvidas ou não, e depois a conversa que nós temos diariamente pode existir ou não, não é? Há pessoas que conversam, tiram dúvidas quase diariamente, outras que não precisam, mas eu estou disponível. E depois também inclui os encontros mensais ou bimensais que vão existindo. Encontros aqui na minha casa, juntamos a turma lá ali no templo, na Casa de Madeira, que eu chamo o templo, ah, mas também é voluntário, ou seja, nós nesses encontros presenciais exploramos o que tivemos a fazer nos vídeos, não é? Nas aulas. E é isto. Se tiverem dúvidas, agora vou-me calar para, para tirarem dúvidas, ou então para nos despedirmos, como quiser. E antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Da minha parte, muito obrigado eu. Aqui por mais alto. E claro, este laboratório, esta forma de lidar com os medos vai ser ah, dissecada no curso. E claro, que cada pessoa, cada aluno pode trazer o seu. E a ideia é exatamente essa: pegar nos seus medos, pegar nos seus bloqueios e desbloquear tudo o que conseguir. E essas sessões semanais à terça, como é que são? As sessões semanais, ah, vão seguir o programa. Ou seja, a pessoa começa em setembro e depois tem dúvidas. Imagina, tu na primeira semana vês não sei quantos vídeos, faz as práticas que eu proponho e depois eu vou falar. Eu começo por falar, começamos por fazer uma meditação curta de sintonização, por assim dizer, para nós estarmos todos na mesma vibração. Ah, e depois eu falo um bocadinho do tema da semana. E depois há dúvidas, ou não há dúvidas, ou há partilhas. Eu senti isto, o que é suposto, o que é que não é suposto. Se há coisas supostas para sentir. ah, Pronto, todas as dúvidas possíveis dentro do tema da semana. Ok, obrigada. Nada. Ok, então se não há mais dúvidas, podemos. Por mim, nada. Um abraço. Gostei de Diz ver-te. Pedro. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Estava-te a desejar um forte abraço. Gostei de Grande abraço, grande abraço. ver-te. Obrigado por teres vindo. E pronto, então, se tiverem dúvidas também podem me mandar uma mensagem e eu respondo por mensagem. Beijinhos e abraços e até um dia destes. Muito obrigado, Duarte. Um abraço, Rodrigo. Inês, Obrigada, Eduardo. Estive aqui Olha, boa sempre. noite. fez sentido isto tudo? Fez sentido. Boa, Claro que sim. está Então bem. vá. Vá, beijinhos. Beijinhos e boa noite a todos. Boa noite. Adeus. Boa noite a todos. Obrigada, Eduardo. Boa Boa Obrigada. noite. noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite a todos. noite. Parte. Boa noite, Micaela. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.